Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, que estão nos vendo agora ao vivo e que vão nos ver no futuro próximo. Muito obrigado pela presença de todos. Vou começar mais um encontro aqui do nosso seminário sobre segurança pública e vamos conversar sobre favela, urbanismo e segurança pública. Para essa nossa conversa, estão comigo a professora Camila Barros, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professora, pela sua presença. E a professora Carolina Cristo Grilo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense também. Muito obrigado pelas presenças de vocês. O Preto Zezé, empresário e presidente global da Central Única das Favelas, deve chegar em breve, mas vamos começar o nosso painel para que a gente possa respeitar o tempo regimental aqui que nós temos. Vou passar a palavra para vocês de imediato. Alguma de vocês gostaria de começar? A gente não combinou? Para o ímpar, quem sabe? Pode começar? Então, doutora Camila, a palavra é sua. Peço que use o microfone. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, saudar os companheiros aqui da mesa. Como colega, eu sou Camila, atualmente estou professora da Escola de Serviço Social da UF, sou assistente social de formação, defendi mês passado aí meu doutorado finalmente, depois de muitos anos. E hoje eu vim falar um pouco da minha experiência na Rede da Maré. Rede da Maré é uma ONG que fica no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. E durante 5 anos eu fui coordenadora de um projeto que se chama De Olho na Maré, que é um projeto que produz dados sobre os impactos da violência armada nas 16 favelas da Maré. Para quem não conhece, a Maré é um conjunto de favelas, 16 favelas, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. A Maré tem cerca de 140 mil moradores. Ela é maior do que 96% dos municípios brasileiros. E ela fica numa região muito estratégica do Rio de Janeiro, né? Ela fica entre as 3 principais vias de acesso, que é a Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que chega ao Brasil precisa passar pela Maré, porque do aeroporto para o centro da cidade, a Maré é caminho. E a Maré, para quem não vive o cotidiano da Maré, né, conhece a Maré pelas notícias, você der um Google aí, Complexo da Maré, a gente só vai ver violência na Maré. E, na verdade, o que eu aprendi no tempo que eu trabalhei na Maré é que a Maré tem muita potência. A Maré tem um histórico de luta. A Maré, por exemplo, tem 48 escolas, mais unidades escolares do que muitos municípios. Então, principalmente algumas áreas específicas da Maré, como a Nova Holanda, que é uma das favelas da Maré, tem um histórico de resistência, de luta comunitária, que impactou aí no acesso a políticas públicas. Porém, a violência armada ainda é uma questão para os moradores da Maré. Falando geograficamente como que se organiza a estrutura da violência na Maré, a Maré, como eu disse, são 16 favelas e tem 3 facções que disputam o território da Maré, que é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e a milícia. Inclusive, tem uma região na Maré, conhecida pelos moradores como a região da Divisa, que faz fronteira entre 2 facções. E é uma rua que, de um lado da rua, é Comando Vermelho, do outro lado da rua é o Terceiro Comando, que domina ali aquela região, né? Então, normalmente é a região que tem os maiores índices de confrontos armados, tanto em operações policiais como entre os próprios grupos armados. Então, o projeto De Olho na Maré, desde 2016, vem produzindo conhecimento sobre os impactos dessa violência armada nas 16 favelas da Maré.
eu chamo a atenção, acho que produzir conhecimento sobre segurança pública, muita gente tem feito, mas eu acho que o que chama a atenção no projeto de Olho na Maré, o que é inédito, né? É porque esses dados, eles são dados primários e são produzidos em loco. Então, nos momentos de confronto, nos momentos de conflito, nos momentos de operações policiais e também de confronto entre os grupos armados, a equipe que eu compunha estava em campo, não só coletando esses dados que são quantitativos, mas também qualitativos, mas também fazendo o acolhimento e o atendimento das vítimas de violência e dos seus familiares. Então, a partir dessa experiência na Maré, eu construí a minha tese de doutorado, com uma hipótese, na verdade, na minha tese, eu defendo a hipótese de que a política de segurança pública, como é administrada nas favelas, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, é a expressão máxima da gestão racista do Estado nos espaços favelados. E tem o foco em matar e deixar morrer. Então, eu pego essas duas dimensões, mas muito pensando a realidade, o cotidiano da violência na Maré. O que é matar e o que é deixar morrer, e como a política de segurança pública impacta aí nessas duas dimensões. Na verdade, como que essas duas dimensões baseiam a política de segurança pública nas favelas. Então, as formas de matar, falando especificamente da ação das polícias, elas são mais evidentes, né? Quando a gente fala em operações policiais que têm índices altos de letalidade, quase sempre falando em execuções sumárias ou indícios de execução, como a gente costuma dizer. E é mais evidente a gente pautar o Estado quando a gente fala na letalidade de fato, quando a polícia faz a sua ação e, de fato, existe a letalidade e pessoas são mortas. Eu trouxe alguns casos, alguns exemplos aqui, de casos que eu e a equipe que eu fazia parte, a gente atendeu lá na Maré, até para um pouco das pessoas entenderem como que é a dinâmica. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente, infelizmente, quando a gente escuta que 10 pessoas foram mortas em uma operação policial, isso não comove mais a sociedade de maneira geral. Então, quando a gente traz as miudezas dessa ação, dá para ter uma ideia desses impactos. Então, eu trouxe o exemplo de uma operação policial que aconteceu em 2022, na Baixa do Sapateiro, que é uma das favelas da Maré. É recorrente, quando tem operação policial, principalmente quando essas operações têm grandes violações, que os moradores vão até a rede da Maré pedindo auxílio. Então, a gente tem uma equipe, que é a equipe do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça. Estou falando a gente tem, porque eu ainda não me desgarrei, mas eu não trabalho mais na redes. Então, essa equipe do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça fica de plantão em dias de operação policial. Então, sempre que existe algum tipo de violação, os moradores vão até a rede, porque a rede tem uma capilaridade no território, e é só por isso, inclusive, que é possível fazer esse trabalho. Então, em novembro de 2022, teve uma operação policial que a gente chama dos 19 da Baixa, que aconteceu na Baixa do Sapateiro, uma das favelas da Maré, e um grupo de moradores foi até a redes, convocando a equipe do eixo de segurança pública para fazer mediação com os policiais, porque tinham 19 pessoas presas em uma casa. Inclusive, isso é um padrão de atuação da polícia que aconteceu várias vezes em várias operações diferentes e lugares diferentes da Maré, em que os policiais mantêm pessoas em cárcere privado, pessoas potencialmente envolvidas com o tráfico, com os grupos armados. Eles isolam parte
do lugar para chegar até essa casa, não deixam os moradores passarem, os familiares passarem, e aí, durante algumas horas, essas pessoas ficam presas na casa, e aí com tortura e possíveis execuções. Nesse caso, a gente foi até o local, e como eu disse no início, a Maré tem uma particularidade da mobilização comunitária. Então, quando acontece esse tipo de coisa, muitos moradores se mobilizam. Nesse dia, então, a equipe do Eixo de Segurança Pública chegou ao local, próximo à casa, que estavam impedindo de passar, né? Tinham muitos moradores, uma confusão entre os moradores e a polícia. Nesse caso, era a Polícia Militar, o BOP e o Choque que estavam fazendo essa operação. E aí, a partir dessa mediação da nossa equipe com a polícia, sempre o que a gente tenta barganhar ali é que a gente precisa de informação para a gente poder acalmar os moradores e que não haja um conflito ainda maior, porque é isso, os moradores também ficam tensos e aí, por vezes, jogam as coisas, o policial, e o policial revida e vira uma grande confusão generalizada. E aí, para além disso, né, da mobilização dos moradores, da nossa tentativa de mediação com os policiais, a gente também vinha fazendo uma articulação externa com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para garantir minimamente que aquelas pessoas saíssem vivas daquele lugar. E aí, quando a gente conseguiu liberar essas pessoas, 17 delas foram presas e 2 delas foram executadas. E eu trago esse exemplo quando a gente fala dessa dimensão do matar, como que é administrada pela polícia, porque, para mim, é muito ilustrativa. Essas 2 pessoas que foram executadas, e isso depois de um trabalho de campo, uma das pessoas que presenciou, a gente conseguiu coletar esses relatos. As 2 pessoas que foram executadas, o policial escolheu a dedo, falando, você e você vai morrer hoje. E aí botou um para dentro do banheiro, executou com um tiro na nuca, e o outro, desesperado, pulou da laje. Quando pulou da laje, o policial também executou com um tiro na cabeça. A pessoa caiu, inclusive, no chão, assim, no meio das outras pessoas. Então, a dimensão da execução, do matar. Só que o que me chama a atenção, para além da letalidade, são as formas de deixar morrer, que não necessariamente são tão evidentes, principalmente, na minha avaliação, não são relacionadas diretamente com a política de segurança pública, apesar de serem. Então, assim, desde 2016, para dar um exemplo, a Rede da Maré vem monitorando também esses outros impactos da violência armada, como os impactos no acesso à saúde e educação, por exemplo. E aí eu trouxe alguns dados para a gente tentar ter essa dimensão. Como eu disse também já, a Maré tem 48 escolas e, segundo a Secretaria de Educação, 16 mil alunos. Entre 2017 e 2023, as escolas da Maré ficaram sem aula por conta de operações policiais por 118 dias. E um estudo do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, que é um boletim também produzido pela Redes, de 2017, demonstra que só em 2017 a Maré ficou 35 dias sem aula por conta das operações policiais. E aí esse estudo ele faz uma estimativa que, se essa tendência de paralisação das aulas por conta das operações se mantivesse ao longo de todo o ciclo escolar, dos 14 anos do ciclo escolar, as crianças e adolescentes da Maré ficariam sem aula por 490 dias letivos, o que comprometeria quase 2 anos e meio
do ciclo escolar integral básico dessas crianças. Então, para além da letalidade, existem outros impactos consideráveis que têm a ver com as formas de deixar morrer. Ainda assim, o que eu percebo é que esses números também não comovem mais. Quando a gente repete o tempo inteiro, esse ano, tantos dias ficaram sem aula por causa das operações policiais. Nesse ano, tantos dias as unidades de saúde fecharam por conta das operações policiais. Porque o fechamento de uma escola, para quem ouve de fora, é um dia sem aula. Para os alunos e para a comunidade escolar como um todo, são inúmeros impactos que essas operações trazem. Eu trouxe outro exemplo, outro caso, que para mim foi muito emblemático e marcou muito a minha trajetória enquanto profissional, enquanto pesquisadora na Rede da Maré. Eu trago, inclusive, esse relato na minha tese. Em setembro de 2019, teve uma operação da Polícia Civil na Maré, da CORE. E, nesse dia, a polícia, com helicóptero, ficou sobrevoando um complexo de escolas de EDI, que são escolas de educação infantil, de crianças até 5 anos. E existe um complexo de várias escolas de educação infantil, que fica na favela Salsimerengue, também uma das favelas da Maré. E, nesse dia, o helicóptero ficou sobrevoando esse complexo e dando tiro de cima para baixo. E nenhuma criança foi atingida, a gente não teve uma morte de fato, mas no dia seguinte, a nossa equipe foi até a escola conversar com os professores, com os educadores, com a comunidade escolar como um todo. E um relato me chamou muita atenção de uma professora de alunos de 4 anos de idade, que ela diz que ela precisou, na verdade, ela criou um jogo com as crianças, que em dia de operação policial, ela chama o jogo de Jacarezinho Fora da Lagoa. Então, todas as vezes que as crianças escutam o barulho do helicóptero ou escutam o barulho de tiro, elas precisam se arrastar até um lugar seguro. E aí ela canta uma musiquinha para essas crianças, né? Para as crianças, se é que isso é possível, para amenizar aquela situação. Então, muito para além dos números, muito para além dos dados, existem impactos que são imensuráveis quando a gente fala de violência armada, sobretudo da violência policial. Então, quando eu chamo atenção para essas formas de deixar morrer, é porque essas crianças e esses educadores, mas as crianças desde muito pequenas, elas passam por impactos que não são só físicos, mas são emocionais e que vão levar para toda a vida. Então, 35 dias sem aula em 2017 não foram só 35 dias com escolas fechadas. Foram 35 dias de impactos emocionais, psicológicos, físicos, para cada uma dessas crianças, para cada um desses adolescentes e para cada um desses educadores. Também não é diferente no acesso à saúde. A gente ouve muitos relatos que o que significa uma unidade de saúde fechar durante um dia inteiro por conta da operação policial. Não sei se as pessoas conseguem ter essa dimensão, que na verdade não é um dia que fica fechada a unidade de saúde. A gente teve relato, inclusive, de pessoas que pegam remédio, né, que têm doenças crônicas e precisam pegar medicamento cotidianamente e não conseguem acessar esse medicamento. Mulheres que fazem pré-natal, idosos, deficientes, que precisam de atendimento domiciliar.
E quando essas atividades são interrompidas, essas pessoas não conseguem acessar o direito à saúde. Então, a segurança pública, para além dos impactos que ela mesma produz, ela também priva que os moradores de favela acessem outros tipos de direito. Um outro relato que eu queria trazer, e aí tem a ver com essa relação dos grupos armados e a favela, porque quando eu falo violência armada, eu entendo a violência armada como esse composto da violência policial e da violência dos grupos armados, considerando aí a complexidade desses grupos. Teve um caso que a gente atendeu também na Rede da Maré, os familiares, de duas crianças, dois adolescentes, um de 12 e outro de 14, que não faziam parte dos grupos armados, mas conviviam com armas, como toda a população da Maré convive. E aí um desses adolescentes pediu um fuzil para ver como é que era. E eu tenho filho adolescente. Eu costumo dizer que adolescente já costuma ser difícil, complicado, normalmente. Um adolescente com um fuzil na mão, a possibilidade de dar errado é toda. E aí, quando esse menino estava lá tirando a curiosidade dele de ver como funciona o fuzil disparou e atingiu a cabeça do outro menino, que faleceu na hora. Esse caso me fez fazer muitas reflexões, assim, quando a gente pensa no deixar morrer. De quem é a culpa desse menino ter morrido? A culpa é do outro adolescente que pegou o fuzil? A culpa é do integrante do grupo armado, que deve ter um pouco mais da idade deles? Qual é a responsabilidade do Estado pela violência, não só do Estado em si, da polícia em sua ação, mas também dos grupos armados? Teve um dia que uma jornalista do Globo foi lá na Maré fazer uma entrevista, e a gente estava conversando, e ela me fez uma pergunta que também me fez refletir algumas coisas, assim. A gente estava falando sobre a dificuldade da qualidade das políticas públicas na Maré, e que isso só acontecia porque era na Maré. E aí ela me perguntou: mas você não acha que as coisas não acontecem como deveriam acontecer aqui porque tem o controle dos grupos armados? Que é, na verdade, o que o senso comum reproduz, né? Tudo se justifica a partir da criminalização, estigmatização daquele território. E aí eu perguntei onde ela morava, falou que morava no Leblon. Quem não conhece o Rio de Janeiro, Leblon é uma área nobre que fica na zona sul do Rio de Janeiro, bem diferente de como é a Maré. E aí eu perguntei a ela se ela achava possível, de alguma maneira, que grupos armados se organizassem, tomassem conta do Leblon, e dissesse quem pode entrar, quem não pode entrar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Porque é importante a gente pensar o que é causa e o que é consequência. Na verdade, o acesso à política pública na Maré, e em outras favelas do Rio de Janeiro, ele é limitado, ele é precarizado, não porque existem os grupos armados, mas existem os grupos armados porque o acesso às políticas públicas de qualidade é precarizado. Então, essa dimensão do deixar morrer, eu acho que é uma chave interessante da gente pensar qual é a responsabilidade do Estado com os impactos da violência de maneira geral e mais abrangente. E aí uma outra questão é pensar, será que é possível a gente construir um outro modelo de segurança pública que, de fato, garanta a segurança dos moradores de favela, já que, ontologicamente, a polícia foi criada para controlar
esse segmento da população, de pretos e pobres, e o sistema de justiça igualmente. Eu, de fato, não tenho essa resposta, mas o que eu sei... Tá bom. Mas o que eu sei é que a vida está acontecendo agora e a morte também. Então, é necessário disputar essa política de segurança pública que a gente tem, com todas as suas contradições, assim como a gente disputa a política de educação, assim como a gente disputa a política de saúde, a política de assistência social, que nesse sistema capitalista sempre está em disputa. E um caminho que eu acho que é possível é ouvir os moradores de favela, é ouvir as pessoas que passam pelos processos de violência. Então, eu acho que para os gestores públicos, um caminho é prestar atenção no que está sendo feito nos territórios. O que as organizações sociais, comunitárias, estão produzindo estratégias de enfrentamento à violência. Eu trouxe aqui o exemplo da Rede da Maré, mas dentro das suas particularidades de cada favela, existem organizações, associação de moradores, lideranças locais, que vêm produzindo estratégias de enfrentamento à violência que partem da favela para a favela. Então, acho que é isso. Eu encerro aqui e fico para a conversa, para o debate. Muito obrigado, Camila, pelas suas palavras. E eu passo de imediato para a gente ganhar mais tempo, né? O tempo dentro dessas salas passa muito mais rápido do que lá fora. Passo de imediato aqui para a doutora Carolina. Boa tarde a todos. Eu sou Carolina, professora de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa mesa, nesse evento tão importante, e de estar compartilhando esse espaço com a Camila, que é uma parceira de longa data. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco, eu trabalho com esses temas referentes à segurança pública, violência de Estado, grupos armados, mercados ilegais, já há 18 anos. Mas eu quero falar um pouco da trajetória mais recente, né, que é a experiência do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, que é o grupo que eu coordeno junto com o Daniel Irata, Renato Dirk, enfim, que a gente tem tido uma atuação que é muito recente, mas que tem sido bastante potente. E nosso trabalho ele se divide em duas principais frentes de produção de dados, né, frente de investigação. Uma delas é sobre a violência de Estado e, do outro lado, sobre a atuação dos grupos armados que exercem controle territorial no Rio de Janeiro. E essas duas frentes de investigação se tocam bastante e acabam convergindo, onde eu quero chegar aqui, para a importância, a necessidade de que haja um controle democrático do uso da força pelo Estado, um controle democrático sobre a atividade policial. Mas contar um pouquinho de como começou o GENI, né, que começou justamente num momento em que tínhamos uma questão, era uma questão acadêmica ainda, era uma hipótese para compreender, no momento de aumento muito significativo da letalidade policial que a gente estava vivendo, concomitante à intervenção federal no Rio de Janeiro, isso coincidia com um período de uma crise social, econômica e política no Estado. E nossa hipótese era um pouco a ideia de que o direcionamento do uso da força pelo Estado estava indo enfim, se colocando para a proteção do patrimônio em detrimento da defesa da vida. Só que a gente não tinha nenhum instrumento para conhecer, para avaliar, monitorar o direcionamento do uso da força pelo Estado, porque não existiam os dados sobre segurança pública que existem no Rio de Janeiro, são dados obtidos a partir de registros de ocorrência. E esses registros de ocorrência, eles vão ter, né, dados de roubo, de furto,
ou de apreensões de drogas, enfim, aquilo que é registrado na delegacia, mas não há dados de atividade policial, não existiam dados sobre as operações policiais, que são o principal instrumento de ação nas políticas de segurança pública. O que existia eram empreendimentos a partir da sociedade civil, e nesse ponto a Rede da Maré, o projeto de Olho na Maré, que a Camila coordenou, foi pioneiro na produção de dados a partir da sociedade civil sobre as operações policiais. Outros empreendimentos de produção de dados, como o do Fogo Cruzado, que também, assim como a Rede da Maré, é um importante parceiro nosso do GENI, o SESEC, na mesma época, né, no mesmo período, começaram a emergir uma série de iniciativas por parte, né, de instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, para produzir dados sobre tiroteios, operações policiais e outras formas que permitissem a gente compreender melhor a violência armada no Rio de Janeiro. No caso, a gente começou a montar a nossa base de dados sobre operações policiais, inicialmente a partir de apenas alguns jornais de notícias policiais, e atualmente a gente está trabalhando com 30 veículos de imprensa diferentes, né, 30 sites de notícias e jornais para que deem conta das notícias sobre operações policiais em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. E para saber, já que o próprio Estado não contabiliza, não quantifica quantas operações faz, por quais forças faz, quais os seus impactos, quais os seus resultados, a gente passou a quantificar isso e compreender onde as operações ocorrem, quem realiza essas operações, se há pessoas mortas, pessoas feridas, se há drogas apreendidas, dinheiro apreendido, enfim, e assim esses dados que inicialmente visavam a responder algumas perguntas que eram acadêmicas passaram a subsidiar uma série de relatórios e notas técnicas que nós no GENI elaboramos, principalmente no âmbito da DPF 635, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 635, a DPF das favelas, que tramita no STF, para debater justamente a questão das violações de direitos humanos durante as operações policiais, mas também outros casos, né, que correm na Corte Interamericana de Direitos Humanos, algumas notas para mecanismos da ONU. A gente vem colaborando a partir, né, com a instrução de decisões em cortes muito importantes e também com a produção, enfim, de propostas de formulação de políticas públicas a partir de dados que a gente organiza sobre essas operações. E é importante, antes de falar um pouco da nossa segunda linha da questão dos grupos armados, é importante lembrar que essa centralidade das operações policiais no Rio de Janeiro, ela faz com que amplos territórios, vastos territórios, aqueles que são taxados como áreas sensíveis ou áreas de risco, como o conjunto de favelas da Maré e tantos outros, a gente está falando de uma extensão territorial muito grande na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é relegada ao controle dos grupos armados e só recebe um policiamento de forma intermitente a partir do uso de veículos blindados, helicópteros blindados, fuzis, né, e nessas operações que a Camila descreveu tão bem, né, os impactos que isso tem para as escolas, para os postos de saúde, para a vida, para o cotidiano dos moradores que têm suas rotinas rompidas sistematicamente, né, e cujo impacto mais conhecido é dessa letalidade policial, e a gente está falando sempre de mais de 20 mil pessoas mortas em 20 anos. Né? Em alguns anos já chegou a mais de 1.800 pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro em um único ano. Então, é um problema público que precisa ser tratado, sendo que, por que as operações, apesar de serem tão letais, por que elas continuam? Porque há parte da suposição de que elas funcionam, de que elas seriam um método efetivo para combater a criminalidade. E, a partir da nossa base de operações policiais, o que a gente tem mostrado é que não, na verdade, os períodos com mais operações coincidem com períodos com maior criminalidade, com mais taxa de homicídio. Não há uma correlação que permita
supor, que permita observar uma eficácia, uma eficiência desse modelo de combate ao crime por meio de operações policiais. Muito pelo contrário, que a bibliografia de referência mostra, inclusive trabalhos antigos meus, é que as operações, elas muitas vezes são utilizadas como uma forma por grupos corruptos dentro das instituições policiais, por grupos, enfim, ligados à criminalidade organizada, e, enfim, ou mesmo como uma forma de medir a capacidade de resistência do tráfico de drogas e impor o pagamento de subornos. A grande discricionariedade com que as polícias podem realizar operações sem precisar prestar contas de qual a sua motivação, qual o seu resultado, quais são os seus objetivos, faz com que policiais usem a força estatal para a obtenção de vantagens privadas, para a obtenção de vantagens para si e não para o bem público. Então, a necessidade de controle do uso da força por parte do Estado visa não apenas a proteção da vida dessa população que reside nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, de maioria negra, né, uma política racista que vai impor, né, políticas de morte a essas populações há tantas décadas, mas também, além da preservação da vida, é uma questão de impedir que o uso da força estatal seja desviado, enfim, que a força estatal seja utilizada por grupos criminosos dentro da polícia, porque dentro de um regime democrático é preciso que haja prestação de contas à sociedade, e atualmente os mecanismos de controle desse uso da força são muito limitados. Por isso que a gente vem colaborando com a elaboração de uma série de notas técnicas, ressaltando a importância do uso das câmeras nas fardas policiais, a importância de formação, de que seja formado alguma comissão de fiscalização da atividade policial que seja externa às polícias, que tenha participação da sociedade civil, dos movimentos sociais, de instituições como Ministério Público, Defensoria, ou seja, não apenas o que os mecanismos vigentes não têm sido efetivos, né? E essa ausência de controle da atividade policial, como eu disse, favorece a participação de policiais no crime organizado, e isso favorece a que o controle territorial armado tenha se expandido tanto nesses anos em que a principal forma de atuação em segurança pública no Rio de Janeiro é por meio de operações policiais. Não admira, ou seja, a grande prova de que as operações não funcionam é que o controle territorial armado entre 2008 e 2023, estou me referindo à última atualização do nosso mapa histórico dos grupos armados, cresceu mais de 200%, mais de 100%, né? Ele mais do que dobrou o controle territorial armado entre 2008 e 2023. As milícias, nesse intervalo todo, foram o grupo armado que mais cresceu. E as milícias, sabidamente, contam com a participação de agentes públicos, tanto policiais militares, policiais civis, da ativa e da reserva, agentes de defesa, bombeiros militares, ocupantes de cargos eletivos, como deputados, vereadores. Enfim, a gente tem um problema grave de ameaça à democracia que se coloca a partir dessa grande expansão das milícias vivida no Rio de Janeiro, que em algum momento foi entendida como uma alternativa menos pior em relação ao tráfico de drogas. Hoje se sabe muito bem que as taxas de homicídio são ainda mais elevadas nas áreas de milícia, que as milícias também vendem drogas, não é? Os mercados, com a diferença que as milícias elas inauguraram uma nova forma de exercer o controle territorial, que é por meio do controle de todas as atividades econômicas que se passam nos territórios controlados. Então, o que a gente vê é que não é só sobre cobrança de uma taxa de segurança, mas é sobre, principalmente, as milícias se expandindo na medida em que elas operam a expansão urbana da cidade, na zona oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, principalmente, grilando terras, loteando essas terras, organizando o processo de construção, ou seja, o mercado imobiliário é um dos mercados mais lucrativos para as milícias, e depois controlando
todas as atividades econômicas de todos os moradores que residem naqueles espaços, né? É como a gente observa na delação premiada do Rony Lessa, autor do homicídio da Marielle. O que ele contava que receberia como pagamento seria justamente terrenos que, uma vez edificados, seriam populações que seriam extorquidas ad eternum. Ou seja, era não era só um empreendimento imobiliário, mas sim uma fonte de renda vitalícia, porque aquelas populações seriam extorquidas em todas as suas atividades, pagar estacionamento, pagar para poder não construir na sua própria laje, para que não tenha uma venda em frente à sua calçada, pagar para todas as atividades econômicas que são desenvolvidas ali. Então, a gente observa que a expansão das milícias, ela se deu concomitantemente à expansão dos territórios sob domínio das facções do tráfico de drogas também, ou seja, ela não expandiu tomando territórios que estavam sob domínio do tráfico, mas ocupando territórios que não estavam antes sob domínio territorial algum, sob domínio de grupo armado algum. Então, a gente tem um processo de expansão do controle territorial armado que favorece justamente esses grupos corruptos e violentos que existem dentro da polícia, das instituições policiais, que vão utilizar da força estatal para impor o pagamento de relações suborno, extorsão, que eles vão chamar de arrego, né, para as facções do tráfico de drogas, ou atualmente nas novas dinâmicas de parceria entre facções do tráfico de drogas e milícias, policiais vão atuar fazendo a segurança dos pontos de venda de drogas operados por facções de traficantes. Né? E os policiais, inclusive, existem uma série de denúncias realizadas pelo Ministério Público, pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, tem uma série de denúncias muito detalhadas e importantes, de excelente qualidade, em que eles mostram o quanto a própria transferência de policiais de um batalhão para o outro propicia que milícias expandam, milícias ocupem territórios por meio desses grupos de policiais que são transferidos de um batalhão para outro e carregam as suas atividades milicianas junto. Então, a gente tem um problema de ameaça à democracia, ameaça à participação política das populações que vivem nesses territórios. E, para além de todas as demais políticas, que, é claro, que vão envolver educação, saúde, saneamento, para que as pessoas tenham condições dignas de vida, é necessário que exista um controle democrático sobre o uso da força pelo Estado, um controle democrático da atividade policial, uma necessidade de prestação de contas à sociedade para que possamos vislumbrar, né, um cenário pacificado do Rio de Janeiro, sem que essas dinâmicas de confronto entre polícia e traficante, polícia e miliciano, miliciano e traficante, continuem tornando a vida do morador do Rio de Janeiro, principalmente a vida daqueles que residem em favelas e periferias, uma vida tão difícil e tão sofrida. Obrigada. Doutora Carolina, doutora Camila, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. O tempo aqui passa mais rápido, já esgotou o horário. A gente vai ter que abandonar aqui a nossa sessão. Eu agradeço a todas e todos aqui presentes e convido certamente para o seminário do ano que vem, que com certeza vamos ter. Obrigado novamente. Uma salva de palmas.